em virtude da votação no Congresso Nacional domingo, como líder do Partido dos Trabalhadores, me cabe aqui falar em nome da agremiação sobre o episódio. E, obviamente, que nós temos que entender que isso faz parte do processo de discussão e faz parte do processo democrático no país. A Casa de Leis, ela analisa se o processo terá continuidade, ali não há nenhuma evidência de crime de responsabilidade, se foi julgado ou não. O que se aprovou foi que seja remetido para o Senado Federal, para que aí sim, lá no Senado Federal, possa-se fazer o julgamento do que diz a Constituição, que o afastamento de um presidente da República precisa, de fato, haver crime de responsabilidade do detentor do mandato. Mas, obviamente, que aqui não vou entrar nos detalhes no que nos levou a essa situação. Há erros de membros do Partido dos Trabalhadores, com o cuidado com a coisa pública, como há com qualquer outro partido, e quem comete um malfeito que responda legalmente a isso. Isso é fato. Muito se tem dito que o motivo da abertura desse processo da presidente, ela foi calcada em dois objetivos. O primeiro, a corrupção desenfreada no país, e o segundo, a crise econômica que nós vivemos no momento. E eu vou me dar ao direito de falar, não pelos milhões de pessoas que até vão à rua, imaginando que a situação está difícil, porque nós passamos por uma crise econômica séria no mundo como um todo. Mas eu quero falar aqui dos objetivos concretos do que está por trás disso. Ora, se o problema fosse a questão da corrupção, que é dita, 35 dos 38 deputados da comissão que analisa a abertura do impeachment, que tem processo já, ou são indiciados, estão com processo aberto sobre corrupção, teriam votado com a presidenta Dilma, não contra. Esse é o primeiro ponto. Nós acabamos de ver agora um dos votos de uma deputada de Minas, que elogiou no voto dela todos aqueles que morreram, toda a família, porque esse foi uma homenagem às famílias, e ao marido dela, que menos de 24 horas foi preso por corrupção. Então eu não posso achar que na cabeça daqueles que votaram, esse fosse o principal argumento. Como também a crise econômica, eu também não vou acreditar que este é o principal argumento, e digo por quê. Infelizmente, em 2014, as forças mais progressistas na sociedade tiveram uma derrota grande na eleição do Congresso Nacional. Tivemos hoje um Congresso dos mais conservadores na história desse país. E a presidente Dilma cometeu, e o governo do PT, um erro ao ousar inverter as prioridades neste país. O que está em jogo de verdade não é a crise econômica, é quem vai pagar a conta pela crise econômica hoje vivida no país. Infelizmente, é isso que se está em jogo. Ao aprovar ao Senado Federal reconhecer que houve crime de responsabilidade no orçamento federal, vai estar abrindo um precedente para a cassação de 18 governadores, inclusive o governador de São Paulo, de centenas de prefeitos, porque isso não era o entendimento até hoje. Ao identificar que as ações tomadas no orçamento pelo governo federal
foi crime de responsabilidade, vai estar abrindo neste país uma nova brecha. Ao aprovar que houve crime de responsabilidade da presidente Dilma, eu quero saber como se portará com o vice-presidente que assinou os mesmos decretos que a senhora presidente Dilma também assinou. E não vale dizer que ele era o vice, porque vice-presidente não assina portaria, não assina decreto, não assina documento. Quem assina documento é o presidente em exercício. E se o senhor Michel Temer, como presidente da República interino, assinou os documentos, tem a responsabilidade sobre esse ato. E aí nós estamos criando esse grande contraditório no país. O que eu acho é que há uma grande aliança conservadora no país para mudar os rumos do governo. E eu não vou longe, porque eu vi muita gente discursando contra o aumento dos impostos, não é isso? Contra que nós vamos fazer as pessoas, eu não vou pagar o pato. Este foi o grande argumento. E eu vou ler aqui o editorial da Folha de São Paulo de hoje, que é o mesmo do jornal O Globo de ontem, e que diz qual o receituário do novo presidente da República, se assim o for indicado. Primeiro, antecipar tanto quanto possível a redução da taxa de juros. Segundo, realizar concessões e privatizações. Voltar ao regime anterior de concessões na área do petróleo, dando à Petrobras a preferência. Promover aumento de impostos, algo inevitável. Está aqui, editorial da Folha de São Paulo. Reduzir despesas obrigatórias do governo. Rever reajuste de salários e benefícios de servidores federais. Fazer uma reforma previdenciária. E aí, eles vão mais longe. Está no Congresso um abatimento extra dos recursos que o governo deve empregar em saúde e educação. Parece a correção possível nesse momento. É possível frear, desde já, as despesas no INSS. Por dolorosas que sejam, tais medidas no curto prazo é preciso rever gasto com pensões e elevar o rigor das concessões dos benefícios da aposentadoria rural. Fator maior do déficit federal. O rendimento médio dos trabalhadores cai no país. Nesse contexto de sacrifício geral, será necessário rever os reajustes de salários e benefício dos funcionários públicos federais. E assim vai caminhando. A solução que se tem para a crise no Brasil é a mesma que sempre fizeram. Lembram daqueles R$ 5 de aumento do salário mínimo? Lembro que nós saímos para a rua para dizer que um salário mínimo decente era de $100. É esta política que, infelizmente, querem implantar no país. E, infelizmente, eu fico triste ao ver que milhões de pessoas saíram às ruas, milhares em São Paulo, tiraram foto com a história do pato na Avenida Paulista, lá da Fiesp. E, infelizmente, não se deram conta de que não estavam ali na história de que eu não vou pagar o pato. Essas pessoas estavam ali, elas são, de fato, nós somos, de fato, os patos a pagarem a crise econômica e não os grandes produtores no país. É isso que está em jogo. E é com relação a isso que nós não vamos poder deixar de estar nas ruas, denunciando, organizando a população, porque o processo é democrático. Se quer mudar a presidência da República, mude-se porque haja crime de fato, ou mude-se porque ganhou a eleição, não por um golpe enganando a população brasileira.